Turma, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, e essa daqui é mais uma dica do MDR. Hoje nós vamos falar sobre o padrão de configuração megafone, ou alargamento. E, na verdade, esse é um padrão que não é muito comum, mas quando ele acontece, ele é muito difícil de operar, mas você sabendo operar, você opera muito bem ele. E ontem nós tivemos aí um padrão de megafone no dólar, que o dólar costuma fazer isso daí, e a sacada é você conseguir identificar ele rapidamente, logo no começo do dia, e aí você opera o resto do dia nesse padrão. E nessa dica do MDR, nós vamos ensinar vocês o como identificar e o como operar esse padrão megafone. E vamos para o gráfico. Já aqui no gráfico, esse daqui é o gráfico de 5 minutos do dólar de ontem. E aqui a gente vê claramente esse padrão de alargamento e de megafone, tá? Enquanto vocês ficam olhando para ele, eu tenho que lembrar aqui que é muito importante para a gente, se você gosta do conteúdo, dar o seu like, compartilhar com os amigos, se não é inscrito no canal, ainda se inscrever e deixe seus comentários que a gente sempre responde, tá bom? Então, já para o vídeo, deixa o seu like aí que é importante. E então, falando aqui sobre esse padrão de megafone, o que acontece? O grande desafio é você identificar ele rapidamente para você poder operar ele da forma correta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no começo do dia, a abertura do dia ontem foi neste candle aqui. Então, eu vou colocar aqui no começo do dia para mostrar para vocês como é que a gente identifica. Então, vamos lá. Aqui a gente teve a abertura do dia, né? Vamos marcar esse candle aqui, que ele foi o candle de abertura do dia. Qual é a característica que esse candle tem? Ele perdeu este fundo aqui, certo? E a gente vinha numa tendência de baixa, né? Então, como a gente vinha numa tendência de baixa, ele perdeu o fundo, o mais correto era ele continuar descendo. Quando ele fez esse falso rompimento de fundo e ele virou para cima, né, acionou aqui uma compra, a gente já marca a primeira linha aqui inferior do megafone. Então, o que você faz? Você une aqui esse último fundo com este novo fundo e aí você já tem a linha de baixo aqui do alargamento. E aí, conforme ele vai andando, nesse caso aqui, a gente já tinha aqui como identificar esta linha superior aqui do alargamento feita no dia anterior, né? Então, já chamava atenção e foi nesse momento aqui que eu chamei a atenção da comunidade para esse padrão que poderia acontecer hoje. O que precisava da confirmação? A confirmação que a gente precisava era o seguinte, ele já tinha perdido um fundo, e feito um falso rompimento de fundo. Nós precisávamos que ele rompesse esse topo e fizesse um falso rompimento de topo. Aí a gente tinha a confirmação desse padrão de alargamento para o resto do dia, tá bom? E aí, vamos andar aqui com o gráfico para ver o que aconteceu. Olha lá. Logo na sequência, a gente já tem essa confirmação. Então, o que a gente faz? A gente une aqui esses topos e une aqui esses fundos. E aí, você já tem desenhado o megafone para o resto do dia. Então, qual que é a característica que a gente tem aqui? Olha só, ele rompeu o topo e fez um falso rompimento e acionou uma venda aqui. Aí, esta é a forma correta de operar. Quando você identifica o megafone, você opera falso rompimento de topo e falso rompimento de fundo. E aí vamos ver o que aconteceu no resto do dia. Então a gente teve uma compra aqui de falso rompimento de fundo e teve uma venda de falso rompimento de topo. Aí vamos continuar aqui um dia para ver o que aconteceu. Ó, ele vem aqui no meio do caminho e vem novamente tocar aqui a linha do fundo do megafone. E aqui a gente tem o quê? Mais um falso rompimento de fundo. E você vai ver que ele vai para cima. Então vamos lá, continuar andando aqui com o gráfico. Olha lá, ele dá uma falhadinha e aí vai lá para cima. E aí, vamos ver aqui até onde ele vai. Olha lá. O que ele fez? Ele já rompeu este topo aqui, né? E fez um falso rompimento. Quem operou esse falso rompimento aqui acabou tomando um stop porque ele foi mais uma vez lá para cima, tá vendo? Fez mais um falso rompimento de topo. Faz parte isso daí, né? Você vai ver quantos trades teve no dia e quantos deram certo e quantos deram errado. Então agora você teve o segundo falso rompimento. Aí o que ele faz? Olha lá, começa a descer, faz um topo mais baixo. Ó, isso daqui é um ombro, cabeça, ombro dentro do afunilamento, né? Então, isso daqui é um sinal de venda muito forte. Você podia vender aqui ou você podia vender aqui. E aí vamos ver o que acontece no resto do dia. Olha lá. Ele aciona essa venda e ele termina o dia aqui na mínima do dia.
Então, olha só, de quantas operações nós tivemos aqui? Nós tivemos uma compra neste candle, depois nós tivemos uma venda neste candle, depois nós tivemos uma compra nesse candle, nós tivemos uma venda neste candle, nós tivemos uma venda aqui. Então, foram 4 operações, 3 deram certo, e olha só o risco-retorno dessas operações, né? Então, essa daqui tinha este risco com este retorno, esta daqui tinha este risco com este retorno, essa daqui tinha este risco com este retorno, e esta daqui só teve esse risco que foi estopado, essa daqui tinha este risco com esse retorno. Então, você acha que quem operou isso daqui ganhou dinheiro ou não? Essa é a sacada, você saber identificar a configuração rapidamente e aí operar ela da forma correta, tá bom? Essa é a dica de hoje, que é como operar megafones. Então, se você curtiu essa dica, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com os amigos, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Nós temos aqui, de forma recorrente, várias dicas e análises. Um abraço.